rejeição ao corpo gordo não é de hoje. Ela existe há séculos e vem sendo manifestada das mais diversas formas. Como conta o Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva, a Contra-Reforma Francesa trouxe o refinamento, o padrão de beleza e a moda do mundo civilizado. Os corpos são roliços, com covinhas e dobras, e os traços não são necessariamente tão regulares. No movimento romântico, temos como referência a Branca de Neve, personagem da Disney, com a sua pele alva, cabelos negros e lábios vermelhos. Já no século XIX, o corpo gordo, caracterizado pela cintura grossa, costas volumosas, coxas e braços arredondados e seios generosos, caracterizavam a mulher honesta e mãe de família. Ter um corpo volumoso era sinônimo de beleza, fartura e riqueza. É no século XX, período pós-guerra, que o corpo gordo deixa de significar abundância e passa a significar desleixo. O corpo magro, por outro lado, passa a ser valorizado e fortemente influenciado pela cultura e pela mídia, onde as modelos transmitem uma imagem de poder, fama e sucesso. E você deve se lembrar daquele famoso pecado capital, né? Os pecados capitais foram insistentemente usados pelo catolicismo como fracassos morais que afastavam os seres humanos de Deus. E a gula é um deles. A revista Galileu conta que durante o período medieval, o jejum era uma prática constante que valorizava a espiritualidade em detrimento ao corpo. Portanto, o gordo passou a responder por tripla acusação: falta de formosura, falta de retidão de espírito e falta de capacidade para gerenciar a própria saúde. Assim, o corpo gordo passou a ser enxergado como não só um erro, mas também um pecado e um crime. A gordofobia, além de preconceito, já é considerada um problema estrutural sistêmico. Isso quer dizer que ela está internalizada no pensamento, nas falas e nas ações da sociedade como um todo. É muito importante a gente falar sobre isso. E falando especificamente da mulher gorda, das pessoas gordas, eu acho que o gordo ele é visto muito como um perdedor. Total. A sociedade não vê o gordo de uma forma legal, sabe? A sociedade não vê, a sociedade oprime, o gordo é um oprimido social. E eu acho que isso é uma questão muito importante, que a gente tem que começar a sair dessa coisa da discussão e mudar isso. No entanto, não podemos confundir a gordofobia com uma mera pressão estética. É nítido que todos os seres humanos sofrem pressão estética, já que vivemos conforme a imposição de padrões de beleza impossíveis. Mas é muito importante que a gente entenda a diferença entre elas. A pressão estética seria algo que todos os corpos sofrem em nome dessa necessidade social, né, que vai sendo construída historicamente, da gente responder a um modelo de corpo, né, que está vinculado à ideia de branquitude, né, a ideia da magreza, a ideia da riqueza, a ideia de um embranquecimento, né, quando a gente pensa isso atravessado com as lógicas, né, raciais, a ideia de classe, quando a gente relaciona um corpo com a sua capacidade de consumir numa sociedade. Então, a pressão estética é algo que, de fato, atravessa todos os nossos corpos, porque a gente nunca, né, vai chegar nesse modelo idealizado historicamente, principalmente pelo capitalismo, né, que vai fazendo com que esses modelos idealizados sejam disseminados e consumidos para sua manutenção. Por exemplo, a gente usa maquiagem enquanto mulher, a gente usa diversas roupas específicas, a gente queixa como que é o nosso peito, como que é o nosso nariz, né? E tudo isso vinculado a essa lógica mercadológica. Quando a gente fala de gordofobia, a gente está falando diretamente de um preconceito, né? E de práticas de preconceito e de abjeção a um determinado corpo, que é o corpo gordo. O que a pressão estética faz com você? Faz com que a mulher corra cada vez mais para ser magra, busque essa magreza, busque ser cada vez mais próxima do padrão branco,
de beleza. Então, tá com o cabelo cada vez mais liso, ter uma pele mais lisinha, mais clara, ter características físicas mais próximas da pessoa branca. Isso é padrão estético, tá? E todas as mulheres passam por isso. Homens também sofrem, mas principalmente mulheres sofrem com esta pressão, tá? Com a pressão estética. Mas a gordofobia, ela é direcionada a um corpo que está acima do que é esperado como um padrão dito corporal na nossa sociedade, né? E a gordofobia está vinculada à forma de como essas pessoas são vistas, né? Esse corpo, ele acaba sendo um corpo público, porque todo mundo tem algo a dizer sobre o corpo gordo, né? Uma dieta nova que você recebe sem ser demandado, você vai num médico e automaticamente o médico, ao te ver, né, antes de perguntar a tua queixa, já vai questionar o peso dessa pessoa e dizer que, olha, você precisa emagrecer. E aí você foi no médico porque você tá com a unha encravada, sei lá, porque você quebrou o pé num acidente, mas a questão é sempre o corpo estar acima, né, desse peso esperado. A gordofobia, ela nos diz que o corpo gordo ele é um corpo público. Então, qualquer pessoa pode opinar, qualquer pessoa pode tocar, qualquer pessoa pode apontar. E não é assim que funciona. Muitos são os mitos em torno do que se diz sobre pessoas gordas. Separamos alguns deles a fim de pensar sobre o assunto. Como, por exemplo, a gordura está necessariamente ligada a fatores patológicos? Ou a estar com alguma doença? Pessoas gordas não são saudáveis? Ou mesmo, a gordura é somente resultado de hábitos não saudáveis? Não é difícil de observar que em nossa cultura existe padronagem estética, em vigência, fortalecida ainda mais pelas mídias que estereotipam pessoas gordas sempre como tristes, doentes ou com algum problema. O padrão imposto nos ensina a duvidar e ridicularizar o corpo gordo, ao mesmo tempo que fetichiza o corpo magro. A pluralidade corporal é colocada como algo não aceito e não natural. Consequentemente, há algum tempo o corpo gordo tem sido visto como piada dentro da nossa lógica social. O corpo gordo é exposto a vários tipos de piadas, ataques, críticas, dentre outras formas de opressão que foram naturalizadas até mesmo por nós ao longo dos anos. Exemplo disso foi o vídeo publicado pelo canal Porta dos Fundos, em que se falava que o corpo gordo é um corpo podre. Fernando, seus maus hábitos podem salvar a humanidade. O seu organismo pútrido pode gerar uma vacina. É? Me responde mais uma coisa aqui sobre sua alimentação, seu Fernando. Pela sua ficha, normalmente é fandangos e fantaúva quente que o senhor almoça? É, fofura. Geralmente é fofura. Só um instantinho que eu vou botar o OMS agora aqui pra falar com o senhor. Só um segundo. Ô, mestre, não, tô ouvindo. Oi, galera, me permitam um desabafo. Eu ainda fico perplexa com a ignorância de ainda associarem um corpo gordo à doença e a desleixo. Aí você me fala, obesidade é doença. Sim, eu te digo, é. Mas que tipo de pessoa, então, ri de doente? Com problemas cardíacos ou com câncer? É isso que chamam de arte? Por que que em 2020 vocês ainda acham engraçado fazer piada com o gordo, relacionando ele a desleixo, relacionando ele a sujeira, relacionando ele a doença? Eu acho que realmente, cara, o humor não tem limite, mas o artista tem. O artista precisa ter, o ser humano precisa ter. E qual é o limite de um artista? Ele que determina, ele que define. Eu acho que é o limite do caráter. Até onde vai meu caráter? O que eu quero falar para as pessoas? O que eu quero deixar nesse mundo? Agressão? É isso que eu quero deixar com a minha arte? O mundo está em transformação. E isso é implacável, não tem mais como segurar. Um mundo que as minorias existem, que todo mundo tem voz, sim, que a gente não quer mais ser ofendido, que a gente quer ser respeitado. Esse mundo está em construção. A gordofobia no humor não é uma exceção ao vídeo do canal Porta dos Fundos. Há muito tempo, o humor tem funcionado como uma ferramenta para a manutenção da gordofobia que é estrutural e oprime pessoas todos os dias, negando o direito de ir e vir a pessoas gordas. Essa lógica gordofóbica tem forte papel político e nega direitos e oportunidades para essas pessoas, tendo consequências cruéis em suas vidas.
Por ser um problema estrutural, a gordofobia ainda está ligada com outros tipos de discriminação, como racismo, transfobia, LGBTQ-fobia, misoginia e etc. Quando associada a outras formas de repressão, a gordofobia tende a ser ainda mais destrutiva e opressora. Vivemos em uma sociedade estruturalmente branca, heterossexual, cisgênero, magra e machista, não necessariamente nessa ordem. E por isso, a experiência de vida tende a ser completamente diferente para corpos diferentes. Dessa maneira, a discriminação é muito maior quando combinada com outras características de cada indivíduo, e os estereótipos estimulam essa discriminação, favorecendo o ódio. A primeira coisa que eu diria às pessoas magras ou não gordas é que ajudem a si mesmas, arranhando, fissurando, estremecendo, abalando e derrubando o próprio conceito de corpo, saúde e beleza. Magra é o peso da qualidade dessas noções problemáticas que imprimem sobre o corpo gordo violência, restrição, auto-ódio, impossibilidade e sofrimento. A sua gordofobia tá lá sentada na sala de jantar com a família toda, o pai racismo, a mãe transfobia e seus irmãos problemáticos. No momento, estamos passando por uma pandemia mundial, a do Covid-19, e existem alguns grupos de risco. A obesidade é um desses grupos. No começo da pandemia aqui no Brasil, uma pessoa chamada Laércio Machado ficou andando por São Paulo inteiro procurando um hospital que aceitasse fazer uma tomografia nele, porque ele estava infectado pelo vírus Covid-19, só que os hospitais não recebiam ele por ser gordo demais. Fizeram exame? Não, tô esperando chamar lá. Os médicos pegaram os exames, tudo, olharam pra ele e falaram, olha, isso que eu achei mais indignação, porque a pessoa obesa é muito humilhada, sabe? Porque os lugares não tem nada pra gente obesa, sabe? Tudo que meu pai vai fazer, ele fica tímido, porque nada é adaptado. Aí e eu sei que meu pai tem muita vergonha disso. Aí chegou a médica e falou assim, não dá pra fazer exame aqui, porque ele é obeso, ele é gordo, na frente de todo mundo. Aí a gente ficou sem saber o que fazer, aí minha mãe, ela é bem assim, esperta para o hospital, sabe? E falou, tá, então, onde que a gente leva ele? A gente vai levar ele, não sei, porque ele é gordo, olha o tamanho dele, não cabe na maca, não cabe no aparelho de tomografia. Muito se fala sobre a pessoa gorda estar dentro do grupo de risco do Covid-19, mas antes de estar num grupo de risco ou não me cabe decidir isso porque eu não sou médica, a pessoa gorda já tem um acesso à saúde prejudicado por causa da gordofobia médica. Em abril de 2020, foram feitos 3 procedimentos cirúrgicos bariátricos pelo SUS, segundo o levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O número é 99,7% menor que em abril de 2019, quando foram realizadas 1.089 cirurgias. As mortes por Covid-19 por doenças associadas à obesidade, como diabetes, hipertensão e doenças cardiopatas, representa 63% dos óbitos no Brasil. Seja pelo SUS ou por planos de saúde, a recomendação foi para que suspendesse 100% das cirurgias eletivas. Por outro lado, acontece o aumento de pelo menos 30% das cirurgias estéticas durante a pandemia de Covid-19, o que nos leva a pensar até onde a saúde da pessoa gorda realmente importa no Brasil. Você já parou para pensar e se questionou sobre o seu corpo? Sobre alguma parte nele que não te faz bem ou que você não aceita? O sistema, ele quer que você pense dessa forma. O capitalismo quer que você pense dessa forma. Assim, eles continuam lucrando através do mito da beleza ou do corpo perfeito, que é algo criado para vender e para que as grandes corporações ganhem. Mas isso não passa de balela, porque o seu corpo é o seu templo e você deve amar e respeitar da forma que você é.
importa. Mas você que vai ter que lutar todos os dias. Porque apesar de ser uma luta e uma causa social, cada pessoa, individualmente, tem o seu tempo, tem o seu processo. Como pode tudo isso ser apologia à obesidade? A gente não faz isso, a gente faz apologia ao amor próprio, a você se amar, a você se aceitar, a você ter mais força para lidar com as coisas difíceis da vida, que com autoestima a gente não cura, mas a gente consegue lidar. A gente consegue encontrar formas de reagir e de, passo a passo, seguir adiante, um dia de cada vez. Tá bom, meu amor? Toda grandona, tô pesadona, gostosa toda grandona, sou gorda, joga bundona, joga na nuca, quica na ponta, tô pesadona, gostosa toda grandona, sou gorda, joga bundona, joga na nuca, quica na ponta, tô pesadona, gostosa toda grandona, sou gorda, joga bundona, joga na nuca, quica na ponta, tô pesadona, gostosa toda grandona, sou gorda.